Boa noite, meu nome é Ingrid e eu vou falar sobre o dever de alimentar, a origem dele. O dever de alimentar, ele surgiu quando uma pessoa por si própria não consegue prover seu próprio alimento. Dessa maneira, ele pode surgir de várias formas. Ele pode ser feito uma prestação como, por exemplo, uma família, que alguém morre e essa criança, por exemplo, precisa ser alimentada, ou também com a vontade, por exemplo, de um casal que se separou e ele tem como finalidade suprir aquela necessidade que a pessoa tem em alimentação, que muitas vezes eles moravam juntos e tinham vida juntas, né? E agora essa pessoa também precisa prestar um direito para alimentação para que seja suprido, para que não fique em vão. E isso também para pensão alimentícia, como de luto, com a morte de algum parente. Geralmente isso que acontece durante a família. Esse é o direito que surge daí com o dever de alimentar. Oi gente, meu nome é Rafaela e eu vou falar sobre o dever ou obrigação de alimentar. A gente sabe que os alimentos são destinados àqueles que não podem provê-los por conta própria, mas existe uma diferença entre a obrigação de alimentar e o dever de alimentar. A obrigação alimentar é a devida entre parentes, enquanto o dever familiar é devido aos filhos de sustento e ao cônjuge e ao companheiro. O dever familiar é de mútua assistência. Assim, são 3 fatos jurídicos que criam o dever de receber alimentos para grupos diferentes. Os pais devem sustento integral aos filhos menores, que são incapazes e dependem disso para sua subsistência. Ao parente também existe o dever de alimentar, mas é com base no princípio da solidariedade familiar. Ao cônjuge e ao companheiro existe também o dever alimentar de mútua assistência, já que muitas vezes eles abrem mão de uma vida, de metas e planos, para viverem em conjunto no matrimônio. Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Lucas Almeida e eu vou falar sobre o conceito do dever de alimentar. Bom, o dever de alimentar ele tem como característica atender às necessidades de sobrevivência, bem como ele engloba tudo aquilo que se faz necessário para que essa pessoa ela tenha uma vida digna. Certo? No direito de família, o dever de alimentar ele decorre do poder familiar, do vínculo de parentesco e da dissolução do casamento ou da união estável. Sendo assim, o dever de alimentar ele nasce como uma forma de assegurar o princípio da preservação da dignidade humana. Esse princípio ele está elencado no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. E lá ele assegura todas as características e o que se faz de fato necessário para que essa pessoa ela possa ter uma vida de fato digna, certo? Meu nome é Júlia Lorini e eu vou falar sobre as espécies de alimentos. Existem 2 espécies de alimentos no ordenamento jurídico brasileiro, sendo elas as naturais e as civis. Os alimentos naturais são considerados os mínimos essenciais para sobreviver. Os direitos que abrangem essa categoria são a moradia, o vestuário, a alimentação e os tratamentos de saúde, quaisquer que sejam. É importante ressaltar que tem alguns doutrinadores que não consideram o vestuário e a moradia como direitos naturais, e sim como direitos civis. Os alimentos civis são aqueles que vão além das necessidades básicas, como a educação, o lazer, o padrão de vida. Assim como os alimentos naturais, eles também estão dispostos, no direito à dignidade da pessoa humana, mas eles não são considerados o mínimo essencial para a subsistência da prole ou de quem quer que seja. Ambas as espécies de alimentos estão dispostas no artigo 1694 do Código Civil, sendo o parágrafo 2º que trata dos alimentos naturais e o parágrafo 1º que trata dos alimentos civis, que é a regra. Oi, boa noite. Eu vou falar sobre quem tem direito a pedir pensão alimentícia e quem pode cobrar. Bom, a legislação atribui ao homem e à mulher os mesmos direitos e deveres no casamento e na união estável.
O pagamento de pensão alimentícia é obrigatório aos filhos de pais separados ou divorciados até os 18 anos de idade e se estiverem estudando até os 24 anos, desde que seja comprovada a necessidade. E nos casos em que o pai ou a mãe não tiverem condições financeiras para arcar com o pagamento do benefício, outros integrantes da família poderão ser acionados, como os avós, tios, irmãos, enfim. Podem receber pensão alimentícia o ex-cônjuge ou ex-companheiro de união estável sempre que ficar comprovada a necessidade. Boa noite, me chamo Poliane. Eu vou falar sobre alimentos provisórios. Bom, os alimentos provisórios são aqueles arbitrados de forma liminar pelo juiz. A intenção deles é que o alimentando ele não tenha nenhum prejuízo até que saia a decisão da ação de alimentos. Então, eles ocorrem, na ação de alimentos de rito sumário, são requeridos sempre durante a demanda, de forma cautelar ou de forma principal, de acordo com o artigo 4º da Lei 5.478 de 68. Como falado já anteriormente, esses alimentos eles servem para suprir as necessidades do alimentando, as necessidades primárias do alimentando. Isso que eu pesquisei, eu encontrei na doutrina do Álvares Vilaça de Azevedo, Direito Civil e Direito Família. Oi pessoal, boa noite, meu nome é Amabile e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito dos alimentos gravídicos. Eles estão dispostos na Lei 11.804 e tratam a respeito da legitimidade que a mulher grávida passa a ter para propor uma ação de alimentos em face do pai. De uma forma geral, os alimentos gravídicos visam que a gestação seja segura, tanto para a mulher quanto para o nascituro, que a mulher tenha, sim, a oportunidade de fazer os exames, que ela tenha um acompanhamento médico, que ela possa fazer uma dieta se necessária, que ela possa utilizar os remédios que forem precisos e tudo mais. De acordo com o artigo 6º dessa lei, se faz necessário perante ao juiz uma comprovação de que aquele é, sim, o pai da criança. Como se dá essa comprovação? As provas são testemunhais, são fotos, são conversas e afins. Caso futuramente seja comprovado que aquele não era o pai da criança, o valor que foi pago pela pessoa até então, ele tem de ser devolvido pela mãe. Ou, caso seja comprovado o pai biológico, este vai ter que devolver o valor para a pessoa que havia pago anteriormente. E assim, o valor, como que é somado? É de acordo com a necessidade da gestante e também de acordo com o salário que o pai vai ganhar. Por exemplo, é algo que fique bom para ambos os lados, sabe? Para que a gestante tenha sim aquele valor à disposição, mas que o pai também possa arcar com os custos. E a partir do momento do nascimento, deixa de ser um alimento gravídico e se trata de uma pensão alimentícia. Então é isso, eu espero que tenha ficado claro e que vocês tenham gostado.